Olá, eu sou a Andrea Repsol, presidente do LEAD Rio de Janeiro. O Business Talk de hoje é com Gabriela Davis. Ela é uma consultora educacional brasileiro-britânica e é sócia-diretora da Alma Mater Education Consultancy, que é uma consultoria líder em orientar estudantes e inscrições para as melhores universidades do mundo. Nascida em Londres, a Gabriela foi criada entre o Reino Unido e o Brasil e concluiu o International Baccalaureate na British School, no Rio de Janeiro, antes de fazer a faculdade na Inglaterra. Ela é certificada pela UCLA e Gabriela desempenha um papel central na direção estratégica e na comunicação da empresa. Além dela fazer uma orientação personalizada, individualizada, ela ajuda os estudantes de graduação e pós-graduação a desenvolver todo o seu perfil acadêmico, extracurricular. Ela guia todo o processo de admissão. O trabalho dela ajudou a consolidar a Alma Mater. É uma referência no Brasil como consultoria educacional internacional. Ela é conhecida por suas estratégias personalizadas e o seu sucesso consistente na colocação de alunos nas principais universidades do mundo. Gabriela, eu queria começar contando um pouco da sua história, né? Do seu histórico pessoal, como é que você chegou até a Alma Mater. Eu pessoalmente conheci o trabalho da Alma Mater, porque eu tenho duas filhas, né, que foram muito bem formadas no exterior e foram orientadas aqui, e foi sensacional esse trabalho, né? Sim, são crias nossas, né? Exatamente. Não, beleza. Bom, antes de mais nada, queria agradecer o convite, pela participação. É um prazer estar aqui, prazer conversar com o seu público. Bom, a minha trajetória, como você falou, né? Assim, eu sempre tive esse contexto internacional. Então, eu nasci na Inglaterra, eu fiquei na Inglaterra até os 7 anos, depois eu vim para o Brasil, fui para a British School, porque os meus pais, desde aquela época, já vislumbravam que era importante eu manter não só a língua inglesa como tão nativa quanto a brasileira, mas também manter a cultura, digamos assim, essa sede internacional e essa cultura internacional. Vim para o Brasil, fiz o colégio todo aqui. Na hora da universidade, como você falou, fiz universidade na Inglaterra. E aí voltei para cá e fiquei, acho que uns 10, 11 anos trabalhando para governo britânico no Brasil e vice-versa, assim, ainda, de certa forma, conectando os dois países. Não na educação diretamente, mas com educação, com cultura, com política, com governo e etc. Que, aliás, é um trabalho interessantíssimo, né? Também super interessante. Porque o consulado britânico ele é muito ativo, né? No Rio de Janeiro. Super interessante, E aí, em 2015 ou 2016, conheci a Alma Mater. Não fui uma das fundadoras, a Alma Mater já existia há uns 2 ou 3 anos. Acho que mais ou menos na época das suas filhas, exatamente, talvez, né? E aí entrei e me apaixonei por esse mundo, por esse mercado. E ele foi crescendo em mim e eu fui crescendo nele, digamos assim. Então, fiz a especialização em UCLA, que é de College Counselor, que é a formação, que essa profissão ela não existe muito aqui no Brasil, né? Então, o nome da profissão, digamos assim, é você ser College Counselor. E o UCLA, nos Estados Unidos, é uma das maiores referências, assim, uma das formações principais. Então, fiz essa formação e assumi a direção da Alma Mater junto com a minha sócia, que hoje em dia já tem mais algumas também. E é um trabalho espetacular, né? Quer dizer, você já tem várias pessoas que foram muito bem formadas, e essa orientação de carreira, ela é importantíssima, né? O que você considera os maiores desafios hoje, trabalhando com estudantes, né? O estudante, ele está chegando na universidade novo, né? Muitas vezes sem experiência. Muito, né? muito. Eu acho que tem desafios assim, contínuos, né, perenes, digamos assim, que não alteram ano a ano, como, por exemplo, o relacionamento com as famílias e a expectativa das famílias, às vezes. Então, às vezes, você lida... você entrevista um aluno com seus pais e você vê que o que tanto o aluno quanto os pais, o que eles estão imaginando em termos de fit, sabe? Em termos de perfil daquele aluno, você já sente que eles... Enfim, às vezes a família está se prendendo nos Estados Unidos, quando, na verdade, tem uma faculdade que seria a cara daquela pessoa em Londres ou na Europa. Ou a pessoa está se prendendo no filho fazer faculdade de medicina e, na verdade, tem, assim, quando você conversa com um menino ou com a menina...
eles têm muito mais o perfil de pesquisa na área médica, mas não necessariamente. Então, assim, eu acho que gerenciar a imagem que as famílias têm com a realidade, assim, não só eu acho que tem um ponto também que você com certeza sabe muito bem, por tratar com tantos empresários, tantos mercados. Muitas das profissões que os jovens que eu trabalho hoje terão não existem ainda. Os pais não conheciam, até a gente não conhece. Exatamente, né? é muito novo, né? Houve uma mudança muito grande. Então, assim, de 3 anos para cá, até mais, a gente começou a orientar quase todos os alunos a terem uma base em programação, sabe? Um mínimo, não se a pessoa quer fazer, não sei, jornalismo, talvez não. Mas se a pessoa quer fazer business, quer fazer finanças, quer fazer engenharia, né? São referências que vão... eu me lembro que eu brincava com minhas filhas e dizia assim, tem que saber Excel. A vida é uma planilha. Exatamente. A vida é uma planilha. Mas hoje muito mais essa parte de programação. Também. É meio que o Excel de hoje, né? Porque eu ia exatamente perguntar o que a inovação está mudando hoje em dia, né, com vocês, assim, porque no tempo que as minhas filhas frequentaram a Alma Mater, elas era muito analógico, né? Fazia aquela lista das universidades, traçava o perfil. Hoje eu acho que vocês usam muito tecnologia, né, para esse trabalho, né? Não, então, eu acho que isso até conecta um pouco com um outro desafio, que foi um desafio, assim, de contexto, de momento. Quando veio o Covid, né, como todas as empresas e todos os negócios e todas as pessoas, o nosso modelo de trabalho mudou muito. A gente era um escritório físico, presencial, altamente carioca, com sede em Ipanema, aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro, atendendo quase integralmente as escolas também, meio Zona Sul, Rio de Janeiro. E com o Covid, a empresa teve que ficar virtual da noite para o dia. Todo o processo de gestão das candidaturas, né, o Application Management, teve que passar a ser online também. E, no fundo, isso foi uma grande alavancagem para a empresa, sabe? Isso foi uma oportunidade de crescimento enorme. Então, hoje em dia, você pode ser um aluno que mora em São Paulo, mas que é atendido por uma counselor que está no Rio de Janeiro, e um editor de texto que está em Londres, e uma pessoa te ajudando a agendar o SAT que está em Nova York, sabe? Ótimo isso. Então, então eu acho que o digital... Eu acho que o Covid teve esse desafio de se acelerou, virtualizar. Né? Eu acho que o Covid acelerou um processo que seria natural, né? E até de contratação de counselors como nós, sabe? Não é uma coisa não é muito fácil de achar, né? Como eu falei, não existe essa formação aqui no Brasil. Então, a gente tem, de fato, counselors que estão em Londres, que estão em Nova York, que estão na África do Sul, que estão no Nordeste do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo. E então, quer dizer, como é que você acha qual é a tendência que vai moldar o futuro das profissões? Quer dizer, como é que vocês enxergam isso? Porque hoje todo mundo é tecnológico, né? Quer dizer, a vida passa pelo celular, até meio um problema, né? Porque o aluno ele está muito menos conectado com o livro, ele está muito mais conectado com tá ali digitando com e fazendo TikTok, assim, né? Com o TikTok, com o dedo, e ele não para muito para pensar. Então, essa formação também é muito importante, né? Eu acho que eles entendam isso, né? Eu acho que porque há um nível de exigência que também está chegando no Brasil, porque eu acho que a qualificação das pessoas cada vez tem que ser melhor, né? Sim. Eu acho que continuará havendo essa demanda por um profissional, vou inventar uma palavra, tá? Mas assim, digamos meio com esse DNA digital, tá? Então, o que eu falei de ter uma noção do que é programar, uma noção do que é linguagem e código e etc. Então, eu acho que isso é super importante, mas eu acho que, ao mesmo tempo, até por tudo estar correndo o risco de ser tão virtual e tão robótico e automático, muitas das universidades, principalmente assim, as mais referência, né, as que vão liderando as tendências, as Ivy Leagues, as melhores de cada país, elas estão cada vez mais valorizando um conhecimento, digamos assim, de valores, de o que eles chamam de transferable skills, né? Assim, de aptidões humanas, sociais, de conduta, de forma de raciocínio, que não adianta você saber programar e não saber esse manejo profissional de adaptar aquele seu conhecimento, quer você esteja criando o seu próprio negócio ou entrando, sabe, como estagiário na ponta de uma empresa de 500 pessoas.
Então, eu acho que... É exatamente isso que eu ia perguntar. Como é que vocês fazem esse balanceamento, né? Porque hoje você tem toda uma preocupação com sustentabilidade, com os novos jovens, né? Eles querem também estar em empresas com uma cultura mais ética e isso está cada vez mais inserido na orientação, né? Sim. Para quem não conhece tão bem o que as universidades procuram, né? O processo seletivo para ingressão nessas universidades no exterior é totalmente diferente aqui do Brasil. Como a Andrea sabe, porque já... Não tem vestibular. Não tem vestibular. E, na verdade, é o contrário. Em vez de ser uma prova, né, um resultado, um número que te define, todo o resto te define. Então, valem as notas da escola, valem o SAT, que é como se fosse um mini vestibular americano. Mas que é um período de anos, né? Quer dizer, vai ser uma somatória de notas, né? Vale um TOEFL, vale carta de recomendação da escola. E uma coisa que vale cada vez carta mais... de recomendação também de pessoas que conheçam, também né? de pessoas que conheçam, E uma coisa que vale cada vez mais é o currículo do aluno, o extracurricular. Que atividades o aluno se envolveu, que projetos ele criou, se a pessoa era apaixonada por rádio e TV, se ela fez uma pesquisa sobre sei lá, as estatísticas de rádio e TV no Brasil e publicou isso num journal internacional para estudantes. Então, E também se ela fez algum trabalho social, né? Se ela fez algum trabalho social, isso também é extremamente valorizado, né? Super valorizado. Então, indiretamente, por causa das demandas do processo seletivo, a gente é estimulado a estimular isso no aluno, sabe? Quanto tempo antes da data, né? Porque tem quando ele termina o ensino básico que ele vai aplicar, mas ele precisa começar esse trabalho antes, né? Ele não começa no último ano, né? Sim. Então, ele aplica para a faculdade junto com a formatura, mais ou menos, a não ser que ele esteja num calendário acadêmico americano ou internacional aqui no Brasil, que ele só se forma em maio. Ele aplica em dezembro do último ano de escola dele, tá? Essencialmente, novembro, dezembro, por aí. Quanto tempo antes? Qual seria o ideal, né? Quer dizer, vou ingressar na universidade em 2027. Eu teria que estar começando... O ideal seria 24 em 24 para já poder me preparar, porque se eu não tiver muito trabalho social, vou ter que desenvolver, eu tenho que focar, e talvez até os trabalhos que ele vai fazer no formação orientado, né? Exatamente. E você me perguntou de tendências, né? Eu acho que uma tendência assim, constante é que o mercado de candidaturas está cada vez mais competitivo. Então, uma UPenn, por exemplo, que já teve 13% de aprovação, que já é dificílimo, né? Já é uma taxa super baixa, hoje em dia tem 4, 5% de aprovação. Então, quanto mais cedo o aluno vira essa chavinha e começa a perceber que ele precisa construir a gente chama de construir a candidatura, sabe? Literalmente você construir um perfil de candidato. Quanto mais cedo ele vira essa chavinha e começa a construir esse conhecimento de que as notas vão valer, o social vai valer, o voluntariado, as iniciativas, os projetos independentes, melhor para ele. Porque a faculdade também percebe quando o aluno entrou no último ano da escola, decidiu ir para fora e correu para fazer tudo em um ano. Dá para ver. Exatamente. Os caras ver um perfil preparado exclusivamente para aquilo. Eles fazem essa análise, né? Isso é muito interessante. Que chegou na última hora, né? Agora, hoje, os colégios internacionais, eles estão bem voltados para isso. Eles já têm essa ideia, né? Também de fazer essa educação mais ampla, né? Quer dizer, eu acho que a escola britânica, ela tem esse perfil, né? De trazer uma formação que não é só aquela coisa do acadêmico, vou passar no vestibular, né? Sim. Isso é fundamental para o aluno, né? Isso é super fundamental. E eu diria, Andréia, que nem só os internacionais, tá? Tem muitos colégios brasileiros que já perceberam, e a gente tem algumas parcerias com algumas escolas, tanto São Paulo quanto Rio de Janeiro. Tem muitas escolas brasileiras que começaram a perceber que os alunos conseguem ir para fora quando tem um bom suporte, quando tem uma boa orientação externa, e estão começando a também estimular o social, o voluntariado, a liderança, os clubes, né? A britânica tem muitos clubes, né? Clube disso, clube daquilo.
Então já tem um pouco disso nas escolas brasileiras também. Claro que não se compara. Agora, a Alma Mater também faz um pouco do perfil psicológico, né? Porque nem todo aluno ele se adapta a uma vida lá fora, né? Porque a vida lá fora é muito dura, né? Sim, Quer dizer, sim, a gente, a estrutura, é muito competitivo, todas as universidades são muito competitivas, e é o famoso você tem que se virar em tudo, né? Quer dizer, então ele vai viver isolado, quer dizer, isolado em termos comunitários, vai morar num dorme. Como é que vocês verificam isso também? Porque eu acho que tem que ter um perfil psicológico que se adapte a isso, né? Tem que. Eu acho, assim, o nosso modelo, nós somos uma empresa, assim, nós somos uma PME, tá? Nós somos uma empresa pequeno, médio porte. E a gente gosta de ter esse tamanho, a gente gosta de ter esse perfil um pouquinho mais boutique, digamos assim. E a gente gosta que os alunos cheguem cedo, né? Voltando para a sua pergunta anterior, porque o nível de relacionamento que a gente desenvolve com o aluno, com cada família, e o quanto a gente conhece aquele aluno e passa a reconhecer esse tipo de coisa, sabe? Onde a Gabriela vai se adaptar melhor? Não necessariamente vai ser o mesmo lugar que a Andréia. Às vezes é uma cidade grande, às vezes é uma cidade pequena, às vezes tem a questão do clima. Tem alunos, por exemplo, que são loucos para aquela ideia do esporte no campus, né? Aquela, bem que a gente vê nos filmes de cultura americana, de esporte. Tem outros que aquilo talvez seja um susto social meio grande, sabe? É um dificultador, uma multidão, né? Um dificultador, que preferem uma coisa menor, como vivendo aqui na escola. Então, a gente tem... Vários dos nossos counselors são psicólogos de formação, então são treinados também com esse olhar de... Isso vai também com aquela ideia do desmistificar um pouco as ideias que as famílias e o aluno têm quando começam o trabalho, sabe? Às vezes a pessoa pensa que aquilo X faculdade é a cara dela e não é. A gente vai percebendo isso e vai dando o nosso jeito de mostrar, de apresentar. Uma coisa que a gente faz muito, por exemplo, se uma família está conosco por 2 anos, né? Digamos, um período de 2 anos. E a família vai tirar férias no meio do ano para turismo, para algum lugar. Se for um lugar que tenha boas faculdades ao redor, a gente ajuda a planejar visitas às faculdades nesse lugar. Isso é fundamental, né? Isso é fundamental, porque é o que eu sempre falo, assim, você não está só escolhendo um nome de um diploma, você está escolhendo uma casa por 4 anos. Não, você está escolhendo uma vida, né? Quer dizer, é um período fundamental da sua vida que você vai passar naquele local, né? E eu acho que a maioria dos nossos alunos, a maioria são brasileiros, tá? A gente até tem alunos de Portugal, dos Estados Unidos, da Suíça, às vezes, mas eu diria que 80% da demanda da Alma Mater são de candidatos brasileiros. A grande maioria veio da mesma escola a vida toda, sabe? Um pouco como foi a minha carreira na Britânica. Das minhas filhas, entraram com 3 anos, saíram com 18. Então, você sair disso para um outro país, para uma, sabe? É um contraste muito grande, sabe? Tem que ter uma segurança social e psicológica, assim. Interessante isso. Eu acho que hoje, cada vez mais, o perfil psicológico é importante. E acontece, por exemplo, de uma pessoa buscar vocês e vocês chegarem à conclusão que é melhor ela fazer uma graduação aqui no Brasil e pensar numa pós-graduação fora. Existe isso? Acontece. As pessoas até estranham, né? As famílias estranham quando a gente fala, olha, por exemplo, você quer fazer medicina? Gente, fazer medicina fora... O diploma nem é reconhecido, eu acho. O diploma né? não é reconhecido. É super complicado. São 8, 10 anos de formação que financeiramente, sabe, não é toda a família que vai conseguir sustentar isso no longo prazo. E é quase improvável da pessoa conseguir. Porque a pessoa faz uma primeira graduação em biologia e depois ela tem que passar num segundo vestibular, que às vezes ela vai ter 3% de chance de passar para conseguir chegar no med school mesmo. Então, medicina e direito, claro que toda regra tem suas exceções, mas em linhas gerais a gente, no fundo, recomenda cogitar ficar no Brasil e fazer uma pós fora, fazer uma especialização fora depois. Claro, que aí ajuda muito na carreira, né? Que aí porque eu digo que é um investimento
não só financeiro, que é um investimento grande, mas é um investimento emocional, né? Muito. Também muito grande. Então, por isso que eu imagino que o perfil do aluno, ele precisa se adequar a essa nova realidade, né? Ele tem que querer muito, porque a vida lá é muito dura. É muito dura. É muito dura. A vida fora do Brasil, ela é muito dura, né? Com certeza. Ainda mais assim, que as pessoas estão acostumadas a terem o seu ritmo, a até socializar muito, né? É mais fácil socializar aqui, onde você é nativo, do que lá fora, né? Então, isso é interessante. Qual foi um projeto? Quer dizer, hoje vocês têm um índice de aprovação altíssimo, né? A Alma Mater 100%. 100%, ó, fantástico. Nunca tivemos um caso de um aluno que não passou para pelo menos uma das 3 principais opções, né? 3 primeiras escolhas, digamos assim. Em média, aplicam para quantas universidades? Essa pergunta é controversa, né? Depende do país, tá? A grande maioria dos nossos alunos está procurando ou Estados Unidos ou Europa continental como regiões de interesse. Nos Estados Unidos, o volume tende a ser maior. As pessoas geralmente mandam 10 a 12 applications, né? Então, aplicam para 10 a 12 faculdades. Escolhem uma principal, onde eles tentam passar early, né? Que é a primeira aprovação. Se tiver uma definição, né? Hoje em dia tem muita gente que não tem coragem de fazer o early porque é comprometedor, né? Porque se você não passar, você não tem a segunda chance naquela universidade. Exatamente, Então, assim, às vezes escolhem uma principal ou não, mas aplicam para entre 10 e 12 universidades. E Europa continental 5 a 6 universidades. Porque a Europa continental, menos pessoas conhecem, mas com certeza, uma tendência super relevante, porque está aumentando o interesse dos alunos e das famílias aqui do Brasil. Tem muitas boas universidades em países que não são de língua inglesa, tipo Holanda, Suíça, Dinamarca, Bélgica, França, Itália, Espanha, as ótimas universidades têm muitas vezes as suas principais formações, né? Tanto na língua daquele país quanto 100% inglês. Então tem muita gente. Porque o idioma é uma dificuldade, né? Quer dizer, uma coisa é você falar, outra coisa é você sentar para estudar, né? É um choque. Às vezes você acha que você fala até o inglês mesmo. Não, meu inglês é perfeito. É diferente de quem estuda numa escola bilíngue desde da formação. Mas às vezes um aluno que não vem da escola bilíngue, ele acha que o inglês dele é ótimo. Quando ele senta ali, né? É diferente. Imagina em outro idioma, né? Mas é uma opção super interessante. Interessante. Então, assim, a pessoa pode estudar 100% inglês, mas estar morando em Milão e sair da faculdade 3 anos, 4 anos depois com um pouco de italiano, né? Porque ela teve que viver, sair para jantar, ir no mercado, ela teve que conviver com italiano no dia a dia, mas a faculdade 100% inglês. E outra coisa interessante é que é em contato com o mundo todo, né? Porque as turmas têm gente do mundo todo, né? Quer dizer, essa diversidade até de países, né, que estão naquela formação também é uma outra coisa muito interessante, né? Muito interessante, com certeza. Hoje, falando de futuro, quais são os planos da Alma Mater? Olha, eu acho que é continuar, assim, a gente está num caminho muito bom, a gente tem um crescimento anual super consistente desde sempre, mesmo com os anos de desafio como a pandemia, mesmo com a chegada de concorrência. Então, 10 anos atrás não tinha concorrência para a Alma Mater no Brasil. É verdade. Hoje em dia tem, mas a gente navega esse processo e esse contexto super bem. Acho que pelo nosso perfil, acho que a concorrência peca em certas coisas que a gente tem como essência e que fazem toda a diferença. Então, eu acho que o plano para o futuro é continuar nesse caminho e cada vez mais ajudar a formar brasileiros que sejam líderes com uma capacidade global, sabe? Eu acho que não é uma questão de se a pessoa vai voltar para o Brasil ou não, enfim, né? Assim, se está escolhendo Londres versus São Paulo, não é isso. Eu acho que assim, eu fiz faculdade fora, eu fiquei 6 anos fora depois de me formar e teve uma hora que eu falei, quero ir para o Rio de Janeiro, quero voltar, é lá que eu quero construir meu lar, sabe? Eu percebo que isso tem acontecido, né? Muitas pessoas voltam, né? Fazem uma carreira, se destacam, o que é muito bom, porque é um brasileiro em destaque lá fora, né? Exatamente. Então, acho que ajuda o Brasil. É um talento, né? Que eu acho que as pessoas têm muito talento, as pessoas estão lá fora trabalhando. E eu acho que ajuda muito essa nova geração, assim, a ser uma nova geração que teve o contexto de ver o mundo todo, não o mundo todo, né? Mas, enfim, né? Teve um contexto de ter um olhar
não tão local, mas de conhecer o francês, o indiano, o americano, o africano, e comparar experiências e às vezes criar negócios juntos. Então, eu acho que essa é a nossa ambição, é continuar nesse caminho, sim. Porque o mundo está cada vez mais globalizado. Como essa sua profissão é muito nova, né? Eu acho que foi interessantíssima essa conversa para a gente poder até divulgar que esse trabalho existe. Qual seria o seu conselho? Alguém que, puxa, gostaria de trabalhar nisso. Qual é a formação? O que é alguém que gostaria de ser trabalhar como counselor, né? Nessa formação deveria fazer? Um empreendedor. Tá, então, eu acho que para ingressar nessa profissão, assim, começar a trabalhar com essa profissão de alguma maneira, seja procurando uma escola, enfim, né, assim, conseguir começar a trabalhar com jovem de alguma maneira. Em termos de formação, essas formações como a que eu fiz em UCLA são fantásticas. Eu fiz, assim, praticamente 100% aqui do Brasil, então você faz no seu próprio tempo, você vai fazendo de forma virtual. Realmente é uma escola para essa profissão. O que mais que eu diria? Eu acho que se conectar com o mercado, então não só com escolas, não só trabalhando dentro de escolas, mas tem diversos eventos desse mercado. Tem palestras, tem presença de universidades internacionais que vêm aqui para o Brasil, que fazem feiras, fazem congressos. Então, se conectar com isso. E para dar um conselho também para quem já é da área ou não? Mais para quem vai ingressar? Os conselhos são sempre ótimos, né? Tá. Ainda mais de um profissional que já está na área tão bem sucedido, né? Tá. Não, então, eu acho que o que eu falei até agora é o conselho para quem quer ingressar. Quem quer ingressar, exatamente. O meu conselho para quem já está é... independente do quanto você caminhe, sabe? Assim, hoje em dia eu tenho uma posição de gestão, de diretoria, de mais de estratégia, mas nem eu e nem nenhuma das minhas sócias na Alma Mater deixamos de trabalhar com o estudante e com a família. Eu acho isso essencial. Eu acho que a forma é uma profissão e é uma responsabilidade muito humana, sabe? De ajudar o aluno a escolher o futuro dele, a escolher um caminho, o primeiro caminho que o aluno vai dar, de certa forma, mais independente, porque a escola, quem escolheu, em geral, foram os pais, né? Então, você não se desligar do estudante e das famílias de alguma forma, independente do momento que você esteja de carreira. Isso é fundamental, porque você não se afasta do teu objetivo do seu negócio, né? Porque às vezes você se afasta para a gestão e deixa de viver o dia. Exatamente. Eu acho isso essencial. Foi ótima a nossa conversa. Eu acho que a conversa com a Gabriela Davis foi super interessante. A gente pode, então, dar continuidade. Onde as pessoas encontram mais informações sobre a Alma Mater? Eu diria que o melhor lugar é o Instagram e o site. O Instagram é @almamateredu e o site www.almamateredu.com.br. Muito obrigada pela sua participação e o nosso ouvinte, se ele quiser saber mais sobre temas relevantes como que a gente conversou aqui hoje, acesse as nossas redes sociais, tanto da Band News FM quanto do LEAD Rio de Janeiro, onde teremos sempre conteúdos super interessantes.